Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. O ministro Gilmar Mendes afirmou que um contexto maior precisa ser levado em conta pelos juízes. Gilmar Mendes ainda disse que faltava alguém ali como réu, mas não entrou em detalhes sobre quem seria. Claro que nós estamos julgando, neste momento, a Aécio, nesse contexto. Mas falta alguém, falta toda essa discussão. Isso precisa ser de fato rememorado. O pano de fundo desse debate é tudo isso que ocorreu todo esse tempo, esse assédio, tanques fumegantes no 7 de setembro. Alexandre, é por falas como essa que a gente fala aqui muito no programa Oeste Sem Filtro de que a corte virou uma corte política, né, eminentemente política, com ministros emitindo juízo de valor e afastando questões técnicas, né, do caso. Imagino que ele leu o livro do meu amigo Davi Nasser, Falta Alguém em Nuremberg. É um livro de 1947 e conta a história do Filinto Miller, o chefe da polícia da ditadura Vargas. Acho que se inspirou nisso. Mas se ele está dizendo que falta alguém, ele deve ter alguma coisa, deve saber de alguma coisa, deve estar imaginando alguma conspiração, alguma coisa grave, né, por ter se manifestado assim. Ele, quando se manifestou que estávamos instituindo nesse país uma cleptocracia, ou seja, um governo de roubo institucionalizado, ele sabia o que estava dizendo. Ele estava com a Lava Jato na frente dele, né? E estava certo, né? Porque todo mundo viu, as pessoas devolvendo 6 bilhões e 200 milhões para a Petrobras. Então ele deve estar com algum indício na mão, né? E ele bem que poderia fornecer isso para o Ministério Público investigar se algum complô aí de alto nível tem aí, né, para que não seja um caso Dreyfus de novo, né, que seja alguma coisa palpável, como foi a Lava Jato, que depois sofreu a contrarreforma, né. É incrível, esse país é incrível. O país se cura da corrupção, acha que se curou, e depois a corrupção é absolvida. É incrível. E o senador Flávio Bolsonaro comentou os julgamentos pelo STF dos réus pelas invasões do 8 de janeiro. Em entrevista ao jornal O Globo, o parlamentar afirmou que esses julgamentos têm por objetivo final chegar à condenação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para Flávio, ao analisarem a situação, os ministros do Supremo insistem na tese de que Jair Bolsonaro seria o mentor dos atos do 8 de janeiro. Fabi, aí a gente acompanhou aí um trecho da fala do ministro Gilmar Mendes ontem no julgamento, né, dizendo que faltava aí alguém ali como réu. Uma fala bem forte, né? Será que ele sabe de alguma coisa que nós não sabemos? Se souber, como acabou de dizer o Alexandre aqui, ele tem obrigação de falar. Eu vi uma notícia também que o nosso site aqui soltou, dizendo que foi agora, nessa tarde, apreendido um traficante que ficava ali no estacionamento, né, do STF, traficando. Isso é interessante, porque é o contexto, né? A gente vê como eles estão encastelados de verdade, como realmente o objetivo final, o meio, né? O meio também justifica o porquê eles estão fazendo isso. Por que caracterizar golpe? Né? Porque só assim, para colocar o presidente aí no meio. E aí o Gilmar Mendes, ele deixa muito bem claro, não precisa ser muito inteligente para entender o que ele está falando, porque ele falou de tanques. Ele queria o quê? Que a gente apreciasse, gostasse dos traficantes, por exemplo? Que a gente aplaudisse se passasse ali na frente um carro de uma droga, por exemplo, que você fez a sua reportagem, não é? Que está virando
uma barbaridade? Então, assim, é descolar da realidade, óbvio. É o Flávio Bolsonaro que falou no Globo, ele tem razão. Esse objetivo é chegar lá, mas também, Flávio, vou chamar e puxar a orelha, porque esse pessoal aí está pegando 17 anos de condenação. Se chegar ou não ao seu pai, por obséquio, faça alguma coisa também como parlamentar, porque você é um senador. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, protocolou hoje uma proposta de emenda à Constituição para estabelecer como crime o porte ou posse de substância ilícita em qualquer circunstância. Ainda na noite de ontem, Pacheco comentou a iniciativa. Mas é uma sinalização de uma descriminalização do porte para uso de drogas, algo que o Senado Federal, por sua maioria, é contra. Então, as iniciativas legislativas, obviamente respeitando os poderes e os entendimentos divergentes, mas o entendimento do Senado Federal é de que nós devemos legislar. E um primeiro caminho a ser observado é de uma proposta de emenda à Constituição que diz que deve ser considerado crime, porte ou posse de substância entorpecente ilícita em qualquer circunstância, em qualquer quantidade. Ana, essa proposta aí do Senado se dá no momento, vamos lembrar aqui, em que o STF já tem 5 votos a favor da descriminalização do porte de maconha para consumo próprio. Então, o Legislativo acordou, enfim. Pois é, palmas momentâneas, né? Mesmo que sejam momentâneas para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? Que está diante de uma escolha perigosa para ele. Vamos ver se ele vai bancar, porque esse discurso dele bate de frente com Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e, como você disse, todos aqueles que já votaram para a descriminalização da maconha, né, do porte de maconha de 25 a 60 gramas, se eu não me engano. Ora, o óbvio, né? Se a venda é ilícita, se existe um combate ao tráfico de drogas, você é absolutamente ilícito e também é um crime você possuir o produto dessa ilicitude. É óbvio isso. Então, eu espero que o Rodrigo Pacheco esteja querendo retomar a autonomia do Senado. Mas o que virá agora como um ai, senhor Rodrigo Pacheco, não venha interferir no Supremo Tribunal Federal. Porque o STF, Paula, ele detém todos os julgamentos, inquéritos, tudo relacionado às pessoas no Brasil que têm o foro privilegiado. E isso faz com que todas essas pessoas fiquem reféns do Supremo Tribunal Federal. Nós vimos a manobra que aconteceu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, quando ele resolveu mostrar alguma força em votações contra o governo, veio o Supremo Tribunal Federal e desenterrou um arquivo dizendo: olha aqui o que nós temos. E aí foi o Lira e retrocedeu. Então, para a gente, de fato, sonhar e dar a devida autonomia ao Congresso, nós precisamos acabar com o foro privilegiado. Né? Cometeu crime e responde lá na primeira instância, como todos nós, como é aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos é assim, né? Na democracia mais livre do mundo, aqui é assim. Então, agora, será que Rodrigo Pacheco entendeu que daqui a pouco ele vai ter que se candidatar de novo e aí o pessoal vai pegar a capivara dele e mostrar como ele não defendeu a nossa Constituição nos últimos anos? Carlos, quero te ouvir também. Essa questão de posse e porte de drogas é um tema complexo, bastante delicado, mas é assunto para o Congresso, né? Para políticos legitimamente eleitos e não para o STF, para o Judiciário, né?
Pois é, o STF está legislando, não somente nesse caso, mas em muitos outros, e eu acho até muito bom isso, que o STF atue além daquilo que ele deveria, como se for latim, ultra vires, porque assim, pelo menos, ele cutuca o Congresso e força o Congresso a tomar algum tipo de atitude. Eu me lembro, Paula, em 2017, um caso exemplar, né, um caso assim que ficou icônico, que é o caso da vaquejada, quando o STF decidiu proibir a vaquejada, o Congresso Nacional colocou a vaquejada na Constituição Federal. O Brasil é o único país do planeta Terra que tem em sua Constituição uma festa chamada vaquejada, sacramentada, né, em sua Carta Magna. Por que isso? Porque há um absurdo como a Corte Suprema proibir uma festa popular muito querida no Nordeste do Brasil, como a vaquejada, se teve que suprir, teve que achar uma solução, solucionar com outro absurdo de colocar a própria vaquejada na Constituição. Isso não vai ser diferente no caso do posse de drogas, porque isso não é argumento de relevância constitucional. Não faz sentido colocar isso na Constituição. Mas o Congresso provavelmente será forçado a fazer isso se a Corte Suprema, eventualmente, se o Congresso atuar isso de forma de uma lei ordinária, julgar essa lei inconstitucional, que é possível, o Congresso será obrigado a fazer uma PEC para mudar a Constituição e o Brasil será o único país do mundo que define quanta droga você pode ou não pode ter em seu bolso quando você sai na rua. Ou seja, há um absurdo se resolve, se soluciona com outro absurdo. Então, de fato, o único jeito que se há, mas é um jeito muito errado e que atropela, mais uma vez, aquilo que deveria ser a normalidade democrática, institucional, em um país minimamente sério. E apesar de usar o caso das joias sauditas para atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente Lula manteve em seu acervo pessoal artigos de luxo presenteados por outros chefes de Estado em mandatos anteriores. Entre os artigos, o petista ficou com relógios caríssimos e um colar de ouro branco. Mesmo incorporados ao acervo privado do presidente, a lista de presentes recebidos pelo petista passou a ser alvo de um processo do Tribunal de Contas da União e de uma investigação da Operação Lava Jato. Em 2016, quando analisou o acervo, o TCU determinou à Secretaria de Administração da Presidência e ao gabinete pessoal do presidente da República que todos os itens recebidos pelo chefe do Executivo durante viagens oficiais deveriam ser incluídos no patrimônio da União. Lula restituiu 453 itens avaliados em mais de 2 milhões de reais. Recentemente, em uma live semanal, Lula confessou que estava usando um relógio dado pelo ex-presidente da França, Jacques Chirac. Aí hoje eu estou com o relógio de pulso aqui, Chico, ó. Esse relógio aqui eu ganhei em 2005 do Chirac, no ano de aniversário, no ano de comemoração do Brasil. Sim. A França fez uma homenagem ao Brasil. E aí, Fabi, tem essa discussão em relação ao Rolex do ex-presidente Jair Bolsonaro, se era um objeto personalíssimo ou não. E aí, faz umas 2 semanas aí, nessa live do presidente, o Lula admitiu que recebeu esse relógio, né, do Jacques Chirac, como diz ele, né? E aí, a gente precisa invocar aí o princípio da isonomia, não é, Fabi? Precisa, e eu quero ver a que ponto que será a mídia, a extrema mídia, mídia tradicional, como queira chamar, de honestidade, de honesta. Por quê? Porque agora eu estou vendo eles fazerem um malabarismo assim. Não, mas o Lula não quis vender. Gente, vamos lá, vamos para a realidade. Se alguém te furtar, vamos pensar hoje, um relógio aqui na Paulista, alguém sair e você for furtado num relógio, importa o que o ladrão, o meliante vai fazer com o teu relógio? Não, você vai ter sendo furtado do mesmo jeito. Então não vem com essa desculpinha, ai, agora ele vendeu, ai, agora ele está usando, ai, agora ele devolveu. Se é crime que não é personalíssimo, se é peculato aí, porque está se apropriando de um bem comum do Estado que não é dele mesmo, é crime para todo
no mundo. Então será crime para o Bolsonaro, crime para o Lula, crime. Enquanto não houver uma legislação específica, e não existe. O que nós temos são portarias do TCU. E portarias do TCU não têm um condão de lei. Então, se tratando de presentes de presidentes da República, falta Congresso Nacional. Legislem, por favor, para que nós não fiquemos nesse limbo jurídico e para que não fique nessa questão aí, porque de receber coisas personalíssimas ou não, nessa subjetividade. Então, em tempos esquisitos, quanto mais objetiva for a lei e quanto mais certeira for, melhor para todos os brasileiros será. Então, essa discussão para mim é um não assunto. Perfeito, Ana, também quero te ouvir aí. A Fabi traz esse ponto importante, né? No Brasil tem um limbo aí, né? Uma lacuna na legislação e cabe aí ao Congresso legislar para organizar essa situação. O que é presente personalíssimo, o que o presidente pode ficar, o que precisa ser incorporado ao acervo da União. Isso precisa ser disciplinado porque senão abre a margem para interpretações, né? E muitas vezes interpretações seletivas. Nós ainda temos Congresso, Paula? Não sei, temos ainda ou já podemos colocar o cadeado ali? Porque agora já começa a tramitar nos gabinetes e daqui a pouco no plenário do Supremo Tribunal Federal o assunto aborto, que pertence exclusivamente ao Congresso. Então nós temos Congresso, já foi a descriminalização da maconha, o imposto sindical. Aí vem um presidente da CPMI reclamando que o Supremo Tribunal concedeu o direito de não sequer aparecer ali na CPMI a uma das pessoas ligadas à inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal. O que os senhores esperam? O que nós façamos o que mais? Já fomos às ruas durante 4 anos. Agora demos mais uma resposta ensurdecedora com o silêncio do 7 de setembro. Já estão falando em tomar as ruas novamente para os senhores resgatarem a prerrogativa institucional, a conduta das rédeas das 2 casas legislativas do país, que não existem mais. Essa autonomia foi absolutamente arrancada do Congresso e nada fazem. Então, sobre o caso do Lula e o relógio, George Orwell nunca foi tão realista, né? Um nome tão presente na nossa realidade. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.